can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up at night thinking I just might lose it all. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl He sent my way. But I know the things He gives me, He can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. Bom dia, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Papo de Corredor, o podcast do iFood Benefícios. Eu sou Natália Ubila e hoje eu estou com a honra aqui de receber 2 convidados super especiais para falar de um tema que eu pessoalmente gosto muito e que é, obviamente, parte do nosso dia a dia aqui como liderança de RH. A gente vai falar sobre liderança
quando liderança é um obstáculo para as pessoas, como é que as empresas e o RH podem se posicionar, e a gente vai trocar um pouquinho sobre isso. Para falar sobre esse tema, eu estou aqui com o Bruno Junqueira, o Bruno é CHRO da Pet Love. Bem-vindo, Bruno, obrigada por estar aqui com a gente. E a Fabiola Anciotto, a Fabiola é diretora de Recursos Humanos e ESG da Zeiss Vision. Fabi, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa. Vamos lá, bora começar? Bora. Então tá bom. Bruno, vou começar com você. Você tem uma carreira super extensa aí na área de recursos humanos, trabalhou em diferentes contextos, segmentos e tamanhos de companhia. Na sua visão aqui, né, e diante de toda essa experiência que você tem, o que caracteriza um bom líder? Boa, excelente. Bom dia, Nath. Obrigado pelo convite. Fabiola, prazer estar contigo aqui, nossos ouvintes, né? De fato, acho que liderança hoje em dia, né, sempre, mas hoje em dia cada vez mais, é um exercício de orquestração muito importante, né? Eu faço o paralelo de fato com uma orquestra, né? O líder, ele tem essa capacidade de mobilizar e de trazer sincronicidade para aquele movimento, ou não, né? Ou de trazer confusão para aquele movimento. Então, esse papel, ele de fato é muito relevante, porque você acaba tendo uma figura central, né, que ela muitas vezes se confunde com o papel da própria empresa, né? Quando a gente fala, empresa, tal coisa, a empresa é um ser inanimado, né? Quem dá vida para a empresa são, de fato, as lideranças e as pessoas. Então, esse papel do líder como um vetor e uma quase tangibilização do que é a cultura da empresa é muito relevante. Então, todos os líderes que encarnam essa responsabilidade, esse privilégio, né? Eles, de fato, com alma, com vontade, com coragem, são aqueles líderes que eu acho que conseguem, de fato, fazer um papel importante dentro da organização e acabam se confundindo no lado bom, né? É aquela que você fala, você é a cara de tal lugar. Você é a cara de tal lugar significa que você conseguiu exercer essa capacidade de tangibilizar algo que é mais inanimado, que é mais etéreo, né? Então, para começar o nosso papo de corredor aqui, eu arriscaria isso. Boa, muito bom. Eu gosto muito de pensar na figura da liderança, acho que bem conectado com o que você trouxe, como dentro, né, desse ser inanimado que você traz, cara, a pessoa que remove obstáculos, né, assim. Exato. Você viabiliza muita, não é, obviamente, direciona, enfim, mas mais do que isso, se você tem nessa liderança uma figura que ajuda a remover obstáculos, cara, já tem meio do caminho andado, né? E Bruno, gosto muito, de novo, né, do que você fala, né? Tem esse imaginário coletivo sobre a empresa e o que é a empresa. E a empresa, no final do dia, é composta por um monte de gente. Aí você pode ter lideranças boas, que são essas lideranças, né, que removem obstáculos e que, né, dão direção. Mas tem, né, também lideranças que colocam obstáculos e que eventualmente atrapalham, que é um pouco da confusão que o Bruno mencionou ali. Fabi, o que na sua visão, né, e até para a gente ir para um outro lado aqui, caracteriza essa liderança ruim, né, essa liderança tóxica ao longo do tempo aí? Eu gosto muito da comparação que o Bruno faz com a orquestra e concordo muito com esses pontos. Você pode dar luz àquilo, você pode realmente dar uma confusão, mas eu acho que o líder, quando ele não está focado em pessoas, e quando ele não genuinamente entende que o papel dele é muito mais sobre gente do que sobre técnica, eu acho que ele acaba virando um obstáculo. Então, eu acho que a grande sacada é quando ele consegue, né, migrar ali entre o negócio e aquelas pessoas que ele tem. Quem são as pessoas que eu tenho? Eu acho que não conhecer o seu time é a melhor maneira de dar errado, né? Quem são as pessoas, do que elas gostam, quais são suas expectativas. E se ele conhece do negócio e conhece dessas pessoas, a chance de dar certo é muito grande. Só que a gente fala assim, parece que é simples, né? Mas nem sempre a gente encontra lideranças com vontade e com disponibilidade para conhecer seus times. Eu acho que esse é um ponto bem relevante, assim, que eu sempre comento lá nas AIS, né, com os nossos líderes: conheça seu time, conheça o nome das pessoas que são da família do seu time, conheça o nome do cachorro do seu time, né, do gato, porque isso gera conexão, isso gera vínculo,
E mais do que nunca, acho que a gente precisa disso hoje, em todas as nossas relações. Total. Essa inteligência emocional que precisa pairar nas nossas lideranças, ela passa muito pelo autoconhecimento. Uhum. Então, todas as vezes que a gente olha para uma liderança com baixo autoconhecimento, você nota que é difícil para ele transpor isso para o time, né? Total. Então, acho que essa é uma grande barreira que pode acontecer numa liderança, que é a falta do que a autoconhecimento. torna ruim, né? Assim, e eu acho que tem um ponto aqui que conecta muito com isso que você traz, e que eu pessoalmente acredito muito, que é você não se conhece, você não conhece o outro, você não consegue gerar um ambiente de confiança É isso mesmo. que vai fazer com que as pessoas te sigam, porque no final do dia a liderança ela precisa disso, né? Assim, você precisa dar confiança para as pessoas para que elas sigam aquilo que você está dizendo que precisa ser feito, assim. Então passa muito por tudo isso, né? Muito bom, Concordo. boa. E eu acho que ainda nessa linha do chefe bom ou chefe ruim, muito se fala sobre, né, o que é o chefe, o que é o líder, o que é o gestor, enfim, tem diferença nesses papéis? Como é que vocês analisam isso aí? Queria que os dois respondessem. Olha só, Veja. tudo uma questão de semântica, de nomenclatura. Eu sempre costumo dizer que, nossa, né, há poucos anos atrás, a gente que é mais, né, geração 80 aqui para cá, a gente estudava muito sobre isso, né? É chefe, é líder, é gestor, é coaching. Aham. Gente, para mim, assim, ó, no final do dia, de verdade, você pode usar a nomenclatura que você quiser, assim. É sobre o que você faz, né? Então, para mim, a grande diferença está nas suas atitudes, mais que na própria nomenclatura. A nomenclatura é uma questão de cultura, né? Do ambiente que você vive, até é um jeito carinhoso, né? Eu, por exemplo, com a minha gestora, minha chefa, não sei o quê. Então, eu acho que é muito mais sobre as suas atitudes. Aí sim, eu acho que a gente tem abismos de Uhum. diferença. Eu sou participativo, eu sou colaborativo, eu faço o link da cultura, eu sou a cara dessa empresa. E eu acho que o papel da área de RH também é ajudar muito o gestor nesse sentido, né? Porque não é simples quando um gestor entra numa empresa para ele se encontrar. Às vezes você chega e já é um mergulho, você fala, uau, sempre vivi aqui. Mas às vezes tem todo um período de adaptação. E aí, como é que a gente pode também ajudar esse cara, né, a mergulhar naquele ambiente para dar seu melhor enquanto gestor? Uhum. Porque tem isso, né? O gestor também é humano, ele também é um colaborador. Eu sempre falo, todo gestor tem chefe. Uhum. E, né? Total. Ou gestor, ou líder, seja lá o nome que a gente quer dar. Mas eu acho que paira muito sobre as suas atitudes, assim, do que você realmente quer fazer pelo outro que está ali no seu time, sabe? Uhum. Independente da nomenclatura, né? Concordo com a Fabi e acho que essas nomenclaturas são interessantes. Às vezes eu gosto de ser polêmico no LinkedIn, faço uns textos meio doidos. Uhum. E teve um que eu propus rebatizar a nossa área de RH, né? Porque RH é uma área com tema, né? Recursos humanos, né? Então, e aí mas é um rebatismo com um nome audacioso que eu brinquei, assim, área da coerência, né? Aí a Muito gente chama. bom. E aí eu acho que o gestor, ele tem um pouco desse lugar, né? Acho que dependendo do nome que ele carrega, ele tem um desafio de carregar uma coerência muito grande entre discurso e prática, né? Entre Uhum. aquilo que ele fala, porque eu acho que as pessoas e os times, os colaboradores mais adoecem quando você tem um descolamento entre discurso e prática, né? Sobre aquilo que você de fato diz e aquilo que você vive, né? Acho que a capacidade que o líder tem de ser guardião dessa coerência, e coerência significa às vezes ser duro, né? Ser difícil, Exato, Uhum. falar a verdade, né? Falar dos momentos dos bastidores que não são fáceis de serem equilibrados, né? E eu acho que esse lugar de verdade, eu venho trabalhando muito isso com o nosso time lá na Pet Love, que é a gente ser guardião desse exercício de coerência, né? Que ele tem uma verdade, uma transparência e um contar os bastidores, que é o que eu acho que o humano gosta, né? Quando você Uhum. entende o contexto das decisões, entende a dificuldade de se equilibrar determinadas coisas, por mais que aquilo doa, aquilo é compreendido, né? Sim. Quando vira um negócio meio caixa preta, que ninguém sabe o que aconteceu, a chance de isso gerar
disso gerar ruído é enorme, né? Então, acho que o líder, para mim, independente do nome que ele carrega, mas tem, lógico, que acho que a pergunta vem de um lugar de você ser mais ortodoxo e mais ali aquele departamento pessoal do passado, ou um líder de fato mais inspirador. Ele tem esse lugar de ser um guardião da coerência, né? Total, total. E eu acho que, pegando bem esse gancho, né? A Fabi falou um pouco de autoconhecimento, você fala um pouco de coerência. No final do dia, tudo isso acaba moldando o que é, independente de chefe ou líder, uma liderança boa ou uma liderança ruim, né? Assim, você tem ferramental que você usa para decidir que tipo de líder você vai ser. E tem uma pesquisa de uma empresa de tecnologia para RH americana, que chama UKG, que entrevistou muitas pessoas e eles identificaram, né, que, sei lá, quase 70%, 69% das pessoas entrevistadas mencionaram que a liderança tem um impacto tão grande quanto o terapeuta, enfim, né, no liderado, na liderada como indivíduo, mas também no contexto familiar, assim. Cara, essa liderança, ela acaba tendo um impacto, né, no meu marido, na minha esposa, enfim. Acho que o que eu queria que a gente discutisse um pouco aqui, cara, isso é verdade? Enfim, vocês observam isso no dia a dia? E sendo, como é que a gente, enquanto área de people, acho que a Fabi falou um pouco disso, né? Assim, ajuda essas lideranças, ferramentaliza essas lideranças para que a gente ajude a construir líderes bons, assim. Como é que vocês enxergam? Vocês concordam? Vou arriscar começar essa, porque engraçado, eu fiz psicanálise, né, como Ah, que formação, legal. então, e eu fiz, as pessoas perguntavam, mas qual o seu objetivo de fazer psicanálise, né? Primeiro, acho que tem um objetivo particular de entendimento, de mergulho nesse lugar, mas tem, de fato, uma validade muito grande dentro das corporações, né? E aí eu acho que psicanálise dentro do mundo corporativo não é terapia, é ajudar as pessoas a Exato. sustentarem essa travessia, né? Que não é simples, porque, de fato, ela tem... Ela não separa o humano do profissional, né? Quando a gente tenta separar o humano do profissional, a chance de dar errado é gigantesca, porque a pessoa tem que fazer um personagem para estar naquele espaço, né? Então, acho que você ajudar o líder a entender que por trás de todo colaborador tem um indivíduo que sofre, que tem as suas dores, as suas angústias, as suas questões, e tentar integrar isso o máximo possível, né, para que a empresa seja menos um lugar vazio e mais um lugar de realização de propósito, um lugar de fato, o ser humano potencializar e não ele ficar apequenado, Pressão, né? Então, acho que esse espaço é muito difícil, porque esse sim é um espaço de mais mágica, né? O líder tem que estar nesse lugar mais inspirador de tentar encontrar isso, de tentar olhar para isso, porque o mundo corporativo ele ainda tem um lugar muito forte de performance meta, né? Mas um performance meta talvez mais funcional, né? Você conseguir fazer esse performance meta virar um lugar de resultado e não um lugar do como pode ser um negócio mais leve, né? Sim. Acho que é importante equacionar isso, né? De você tirar um pouco dessa característica só do funcional ali, do básico, e trazer aquilo como um espaço de propósito. E aí a chance de potencializar, inclusive, esse espaço de resultado e meta é enorme, né? Porque eu acho que pessoas engajadas, isso não sou eu que estou falando, pesquisas, né? Tem uma pesquisa da Gallup que fala, poxa, o desengajamento custa para a economia americana por ano cerca de 500 bilhões de dólares. Surreal, né? Então é um negócio absurdo. Então o engajamento e a gente está fazendo um exercício muito bacana na Pet Love em relação a isso, né? Como é que o engajamento está ligado à performance. Então pessoas engajadas, elas performam absurdamente maior. Então é uma coisa que está diretamente ligada a outra. Quando você fala assim, engajamento, será que... Não, Parece ele tem abraço de números. árvore, né? Mas não é. Ele tem números, ele está falando em bilhões de reais, de dólares envolvidos nesse processo. Então, acho que o líder entender isso, que uma pessoa, nesse espaço dela de motivação, de engajamento, ela tem uma capacidade produtiva, inclusive, muito maior, é importante de entender. Total. Nessa linha, eu concordo muito com vocês, e estava até falando disso na minha primeira fala, né? Então, assim, quem são as pessoas com quem eu trabalho? Eu vou usar aqui, eu vou dar um depoimento pessoal sobre isso. Eu, há uns 5 anos atrás, eu trabalhava numa startup, e foi bem época de pandemia, então eu fiquei muito em casa, obviamente, como todos nós aqui, e minha filha, na época, tinha 5 para 6 anos.
E trabalhando de casa, né? Todo mundo ali, aquela mistura, né? Que a gente viveu. E um dia eu estava terminando uma reunião e a gente foi almoçar, todo mundo. E ela virou e falou assim: mamãe, você é muito feliz nessa empresa, né? E eu falei: por quê? Eu adoro quando você solta aquela gargalhada no meio de uma reunião. É muito nítido como você está feliz. Uma criança de 5 anos Que falando legal. isso. Eu fiquei muito emocionada. Fiquei mesmo, assim. E essa experiência está se repetindo agora com as AIS, né? Há mais de 1 ano nas AIS. E ela, esses dias, fez o mesmo comentário. Mamãe, o teu olho está brilhando de novo nessa empresa. Ela falou assim, eu já estou apaixonada pelas AIS. Que legal. Então, olha o impacto da família, da marca, da empresa com a qual você trabalha, no ambiente que você tem na sua casa. E da liderança, né, Fabi? Assim, eu vou até me permitir complementar o seu depoimento, porque você chegou aqui, a gente estava falando, né? Nossa, como é legal reportar para um CEO que tem um background de RH, enfim. Então, no final do dia, acaba na liderança também, né? Porque o seu olho brilha porque você tem uma liderança que, de alguma forma, te inspira, te desafia. E fica perceptível, né? E aí você vê porque a criança é a coisa mais genuína que a gente tem, né? Com certeza. Então isso vir dela para mim, eu gosto sempre de contar essa história. Quando me perguntam assim, você realmente acha, né, que a nossa cultura extrapola? Extrapola muito. Com certeza. Vai para todas as nossas relações. Sem dúvida. A Nala também ama Pet Love. A Nala vai trabalhar na Pet Love. Pra falar, mas ela a Nala vai querer até o churu dos gatos. Vai. A Nala, exato, Vou perguntar se a Milka vai querer. Muito bom, muito bom. Gente, vamos falar um pouco, né? Acho que continuando aqui na esfera daquilo que faz um líder ruim, assim, isso é até algo meio estigmatizado, né? Enfim, tem filme, novela, enfim, um monte de conteúdo aí que fala sobre a liderança ruim e malvada. Uma que me marcou muito é o Diabo Veste Prada, né? Que é a Miranda. E isso era muito mais comum, assim, num passado recente, né? Mais do que comum, eu tenho uma percepção aqui de que era mais tolerado, né? Assim, você fala, nossa, essa imagem do líder ruim, do líder muito exigente. E hoje em dia, acho que até por um tema geracional, é algo que as pessoas não estão mais dispostas a aceitar, né? Assim, a gente vem de um histórico em que pessoas passavam anos, 10, 15 anos numa mesma empresa e aí se submetiam eventualmente, né, a uma liderança como essa. E hoje em dia a gente vê um cenário muito diferente, assim. Acho que aqui vocês têm essa mesma percepção, assim, de que, né, as pessoas como um todo, elas estão tolerando menos isso? E na visão de vocês, como é que essa, né, Gen Z se conecta com esse tema, assim? Porque tudo isso que a gente está falando aqui de autoconhecimento, saúde mental, esses sim são temas. A gente falar sobre isso, né, numa conversa como essa é muito recente, assim. Como é que vocês avaliam isso e a percepção de vocês em relação a esse tema? Quer começar, Fabi? Vamos lá. Faz total sentido, né? Eu acho que sempre que entra nessa pegada, né? Aqui eu vou até extrapolar, entra muito esse assunto, ele cai muito com geração, né? Porque a geração de hoje em dia não tolera mais. Eu acho que a gente é uma constante evolução, assim. Eu adoro falar desse tema para tirar tabus. Todas as gerações que vêm, nós, quando viemos, a gente tirou coisas. Se eu conto para o meu pai algumas coisas, ele ainda fica assim, mas você teve coragem? E eu, não, mas não é uma questão de coragem, não consigo entender como é que você aceitava. Meu pai não acredita até hoje, assim, que... Nossa, mas você vai escolher a data das suas férias? Meu Deus! Tudo é uma questão de negociação, né? Então, eu acho que esse frescor que a gente vai tendo, conforme os anos vão passando no ambiente de trabalho, ele só tem trazido coisas boas, né? A gente tem visto como o ser humano vai conseguindo colocar os seus limites, como o processo de autoconhecimento é mais fácil de ser dito. Eu não estou dizendo que ele está claro, mas ele é mais fácil de ser dito. A gente fala muito hoje em saúde social, eu gosto muito desse termo. É um grande termo que veio para o SWSX desse ano e que eu sou fãzaça, assim. Então, como que eu falo claramente na minha empresa da saúde física, da saúde emocional e como é que eu conecto tudo isso com a minha vida, né? Ou seja, eu sou um ser integrado socialmente falando e que preciso estar bem em todas essas esferas. Eu acho que a empresa é um espaço que precisa ter isso como priorização. Então, um líder ruim, que não olha para esse tipo de relação, eu acho mais que isso, assim, a gente pode errar,
né? Todos nós aqui somos gestores e pode acontecer de, em algum momento, alguma atitude tua não reverberar como você gostaria que ela tivesse reverberado. Qual é a sua capacidade de ouvir? Qual é o espaço que você dá para o seu time dele falar? E qual é a sua capacidade de ressignificar aquilo que você está ouvindo? Porque esse, para mim, é o maior desafio de uma Uhum. liderança boa e de uma liderança ruim. O Total. quanto eu consigo entender que as minhas atitudes, elas precisam todos os dias ser pensadas, ressignificadas, pedir desculpa, Uhum. né? Não foi por querer, me ajuda. Se você vê isso de novo, acho que esse lugar de humildade é crucial para mim quando eu penso nesse tipo de liderança tóxica. Uhum. Normalmente, quando a gente olha uma liderança tóxica, a gente olha muito para arrogância, assim, né? E que ainda é muito comum, a gente não pode negar. E qual é a capacidade que a gente pode ter de cada vez mais olhar e entender que isso, eu acho que não cabe mais, realmente, eu concordo com Uhum. você, assim. Boa. Não sei o que o Bruno acha. Concordo super, e eu acho que tem um lugar evolutivo aí, né? A gente for fazer análise social, e histórica, né? O mundo vem mudando bastante, né? O mundo do trabalho, na época dos nossos pais, ele era muito mais ortodoxo ali, mais protocolar, né? Tinha uma questão de se fazer aquela história das carreiras, né? Você entra na empresa e fica 20 anos, e aquilo é Uhum. aquele... Hoje o mundo está mudando, né? Então a gente vê pelos próprios números, é triste quando você vê um número tão pequeno de pessoas que falam assim, eu quero ser CLT, né? Uhum. Porque aquilo, de alguma forma, tem atrás dessas 3 letrinhas, tem todo um imaginário ainda carregado muito desse lugar do comando e controle, desse lugar do... E eu acho que a gente está vivendo um período de transformação muito grande do mundo, né? E do mundo do trabalho por consequência, seja pela tecnologia, seja pelo lugar geracional. Então, acho que esse líder do passado, né, como a Miranda lá, ele é um líder que ainda tangibiliza o mundo que foi, não o mundo que vai Uhum. ser, né? Então, Uhum. acho que tem esse lugar dessa transição, dessa nova liderança, que tem muito mais uma característica horizontal do que essa característica de o saber supremo e os órgãos que Uhum. vai ali falar tudo que... Então, acho que tem muito desse espaço, e aí as empresas que entendem essa transição estão tentando trazer instrumentos para que essa gestão seja de fato mais horizontal e menos cartesiana como ela Uhum. era. Não, total. E você falou um pouco disso, assim, mas especialmente nesse contexto, né, de tecnologia, AI, enfim, tudo aquilo que é técnico e que é de alguma forma cartesiano, vou usar aqui a mesma palavra, tá dado, né, assim. Uhum. Uhum, Agora, uhum, todo o resto, né, que é um pouco do que a gente falou, que é a forma, que é o cuidado, que é a inteligência emocional para resolver problema, para lidar com conflito, para direcionar, putz, isso ainda não temos muita expectativa de que a tecnologia resolva, né? E acho que aí é que entra o uhum, papel da liderança. Ô Bruno, você falou, acho que até na outra pergunta aqui, um pouco sobre engajamento conectado com performance. E isso me acendeu, né, uma curiosidade aqui, eu queria muito te ouvir. Não é incomum a gente ver lideranças que performam muito, top performance de verdade, mas que são líderes péssimos, assim. Isso é muito comum, assim, uhum, né, uhum. a gente vê o tempo todo acontecendo. Como é que você, acho que avalia isso, né, numa perspectiva mais ampla, e na sua visão, qual é o papel da área de people, em situações como essa, assim? Porque você tem muito resultado, você tem boa performance, do outro lado, você tem uma liderança que, cara, às vezes não é aquilo que a empresa espera. Você Uhum. já viveu isso e como é que você acha que a área de people pode lidar? Sim. Sim, eu acho que eu tive o privilégio de ter escolas muito boas nesse sentido, né? A minha primeira empresa foi o Banco Real, né? Que foi Uhum. protagonista de muita coisa que a gente tem de bacana aí em termos de sustentabilidade, de próprio RH, e depois a Natura, né? Então acho que essas duas escolas me trouxeram um pouco do estilo de olhar para a performance e resultado de uma maneira mais ampla. Que Uhum. não é só o resultado, a história do triple bottom line, né? E eu Uhum. acho que o meu olhar exatamente é esse, né? Quando a gente fala em performance, será que de fato eu posso considerar que é uma alta performance um cara que faz um resultado a custo de um monte de coisa no meio do caminho? Uhum. Então acho que o olhar talvez está na ampliação do que é performance, né? Do que é resultado.
Porque se você for olhar por um eixo estritamente financeiro ou da meta em si, tudo bem, mas é só isso, né? A gente está num mundo que é muito mais do que isso, né? Uhum. Acho que esse é um pouco da ampliação do olhar para você sair desse lugar binário entre. Então, ser líder, entregar resultado, ele tem uma perspectiva mais ampla e mais completa, né? Uhum. Porque senão vira a custo de tudo, né? Então, o meio é aquela história, né? Dos fins justificam os meios, será? Uhum. Maquiavel tinha razão? Acho que não. Acho que o Maquiavel hoje não teria tanta razão no mundo de hoje, em que as Sim. pessoas olham, né? Então, acho que, poxa, o quanto a gente vê marcas com resultados incríveis, envolvida em escândalos, e aquilo desmorona da noite para o dia, né? Total. A Aham. gente vê casos aí, toda semana surge uma polêmica em que aquilo desmorona completamente. Então, acho que esse lugar do telhado de vidro é muito importante, né? Porque ele faz parte da construção de um resultado sustentável, futuro. Então, pô, Uhum. é muito legal. Por exemplo, eu tenho um orgulho enorme das escolhas que a gente faz na Pet Love, e tenho um orgulho enorme de falar pela Pet Love, porque eu sei de tudo que a gente está construindo ali, que é sólido, né? A gente é uma empresa de verdade, a gente é uma empresa que fala sobre, pô, princípios, valores, a gente não está disposto a tudo, né? Então, acho Uhum. que isso traz uma segurança, tem inegociáveis ali que são muito relevantes, né? E a gente não está. Então, acho que esse é um pouco da perspectiva, assim, de você tá num ambiente, acho que é construir um ambiente que o resultado ele não seja binário, né? Que ele Uhum. seja mais amplo do que aquilo. Ele não é a qualquer custo. Eu Exato. gosto muito do que você fala ali de ampliar um pouco do que é o conceito de performance, né? Uhum, uhum. No final do dia é sobre isso, assim. Fabi, na sua experiência, enfim, super ampla em RH, né, enfim, e como líder também, e tendo acompanhado muitos líderes, quando a gente pensa o que é esse novo mundo do trabalho aqui, que a gente até mencionou em algum momento, o que você considera skills mais relevantes para essa liderança, e como a gente, enquanto né, áreas de people aqui, pode ajudar no desenvolvimento dessas pessoas nessas skills, assim? Excelente pergunta. Acho que a gente fala muito, né, sobre o futuro do trabalho, que para mim já é agora, né? Eu falo Uhum. que a gente já está vivendo Total. tudo isso, a gente está vendo uma grande transformação, mas eu acredito muito em duas palavras primordiais quando eu penso em liderança, que é autoconhecimento e conexão. Essas palavras, elas devem ser incorporadas no dia a dia de toda a gestão e principalmente da área de recursos humanos. Então, e isso tudo reverbera e em algum momento vai passar pelo que o Bruno também colocou, que é a ética, né? Uhum. Qual o preço e até onde eu chego enquanto negócio para atingir os meus resultados. Não há dúvida, a gente vive numa democracia, todo mundo está aqui para gerar lucro, nós, né, trabalhamos em empresas que têm esse propósito, mas que também têm o propósito de um propósito social, né? Eu tenho uma cadeira junto com a RH também de ESG, assim como o Bruno, e a gente fala muito sobre isso, né? Qual é o impacto que eu quero deixar para o mundo? E essa pergunta não é utópica, ela não é Uhum. abraçar uma árvore, essa pergunta ela é real. Então, acho que a área de recursos humanos tem um papel primordial quando a gente pensa em desenvolvimento de liderança. A gente estava todos os anos, né, fazendo os planejamentos nas AIs, do que a gente vai fazer para o desenvolvimento da nossa liderança, a gente sempre tem essa discussão, e, e esse ano a gente caiu numa situação comum, assim, bora fazer um assessment, mas um assessment bem profundo, assessment de novo, sério? Falei, tem muita coisa que eu acho que a gente tem que estar sempre olhando, e eu acho uma ótima ferramenta, ainda gosto muito da ferramenta do assessment, porque ela te remete, ela te convida para um autoconhecimento profundo. O mergulho, quem decide a profundidade é o gestor, é o funcionário, é o colaborador. Uhum. Mas o RH é, nesse caso, um veículo que vai dar essa ferramenta. Tá aqui, a gente está fazendo isso para que você possa entrar em contato com competências diferenciadas, que talvez você até então estava vindo num ritmo e agora você está sendo exigido de uma outra forma, porque eu acho que tem isso, Sim. principalmente quando a gente fala de lideranças que vão transpor essa etapa geracional. Então, eu já vivi a gente viveu sem celular e a gente vive com celular. Uhum. Diferente da nossa geração, da geração que está vindo agora, Sim. dos nossos filhos, que já nasce touch. Então, como que é?
né? Eu atuar nas competências que já me foram exigidas e nas novas competências. E para mim elas passam por isso, por conexão, por autoconhecimento e genuinamente trabalhar com um propósito, assim, o que eu quero deixar. Acho que se eu pudesse elencar essas 3 palavras seriam bem significativas para o desenvolvimento da liderança. Que legal, muito bom. Você sabe que aqui no iFood, um dos pilares que a gente tem aqui, né, de comportamento que a gente espera da liderança é construir um time melhor do que você. Bem legal. Passa por um monte de coisa que você trouxe aí, mas eu estava batendo um papo essa semana com uma liderança e foi muito legal porque ele me trouxe um insight que ele é bem real. Ele falou, cara, para além de construir um time melhor do que você, sob a ótica de sucessão, todas as pessoas que estão aqui dentro, dada a velocidade do mundo em que a gente vive e como os contextos mudam, as pessoas e as lideranças elas precisam ser sucessoras de si mesmas. Assim, porque eu preciso me reinventar o tempo todo para ficar on track daquilo que está acontecendo agora. Assim. Então, eu gosto muito de pensar né, nesse aprender a desaprender, né? Enfim, e aprender outras coisas. E essa constante, ela é real, né? A minha CEO fala muito, né, a Gabi, da importância de que a gente não sabe tudo, né? A gente não sabe tudo. E qual é a humildade que você tem para conseguir dizer isso para o seu time? Porque existe ainda muito essa coisa do super-herói, que o líder é o cara que sabe tudo, que você chega nele e ele vai te dar todas as respostas. Não, muito pelo contrário. Você tá falando, aproveitando aqui o gancho que eu vi esses dias, acho que vocês devem ter visto também a pergunta que fizeram ao ChatGPT, o que ele faria se ele fosse humano por um dia. Que bom, eu não vi isso. Porque você tá falando desse lugar do sabe tudo, né? Eu acho que é tão poderoso isso, né? E eu tenho um amigo meu que fala assim, você é o maior poeta corporativo do Brasil. Ele fala assim, não porque você é o melhor, mas você é o único que faz essas loucuras. Você é o doido de pedra. E eu venho falando muito nesse exercício do sentir, né? Porque o lugar do saber, né, ele é um lugar que vai ser facilmente ocupado pela inteligência artificial. E eu tô falando isso porque a resposta do ChatGPT foi, eu gostaria de sentir, né? Que fofo, eu gostaria de gente. sentir, Já de olhar pro para o chat. E ele falou, eu queria sentir o que não é ser perfeito, o que é lidar com essa imperfeição, o que é... Olha só. Então, acho que é engraçado, né? Porque é de fato, né? Ali tem um lugar de perfeição, um lugar de saber tudo, e que a gente vai ser substituído, até claramente. Exato, é impossível, dado, né? Se for qualquer coisa que você fala, ele tem uma capacidade... A minha esposa batizou o dela de Neco. Aí ela fica conversando com o Neco. Eu tenho ciúmes do Neco. Neco, não sei o que, o Neco sabe tudo. Mas aí tem um lugar do sentir que ele é humano, né? Então acho que esse lugar do líder, né, do desenvolvimento do humano, para a gente não perder aquilo que é de fato a nossa característica distintiva, que é a capacidade que a gente tem de sentir as coisas, de perceber as coisas, ela é muito importante, porque no lugar cognitivo a gente vai ser facilmente substituído. Então, acho que essa sensação, e eu brinco com a história da poesia, eu tento trazer um pouco de referências não ortodoxas para que a gente possa ajudar o líder a se desenvolver nesse lugar do sentimento, né? Nesse lugar da proximidade. E aí, às vezes não é uma experiência, às vezes não, quase sempre não é uma experiência intelectual, é uma experiência do sentir, né? Então, acho que a arte, a poesia traz muito esse lugar de você capturar isso. Não, total. Muito bom, muito bom. E até complementando isso que você trouxe, me permita aqui, mas a gente também estava fazendo exercício esses dias com a IA, e numa pergunta, enfim, e aí ela trouxe que ela não tem consciência. E que a consciência de todos os animais do mundo só o humano tem, né? Nem os nossos domésticos têm a consciência. Eles sentem. Exato. Mas a consciência é a única característica que é totalmente humana. E que jamais a IA vai ocupar esse lugar. Então, quando a gente fala em liderança, e você conecta isso, essa consciência, com conexão, com propósito, eu acho que daí a gente começa a ir para um lugar diferenciado, sabe? E é nosso papel fazer isso enquanto RH nas empresas, né? Ontem eu tive um exemplo real que aconteceu comigo com uma liderança de uma situação super grave. E aí eu convidei o líder, falei, eu vou te fazer um convite, assim, ó, vem comigo. Vem comigo porque você precisa ir para esse lugar que eu tô. Falei para ele, pensa que se fosse o seu filho nessa situação, o que você faria, assim? Sai desse lugar de, né?
E aí ele ficou me olhando assim, ele, puxa, Fá, falei, é sério. A gente precisa ir mais além na hora de pensar nas pessoas que a gente tem no nosso time. Uhum. Então, acho que é um exercício interessante. Total. É. E ele não é trivial, né, de ser desenvolvido, né, assim, porque na linha do que a gente até falou aqui antes, exige muita confiança, né, um ambiente de muita confiança, você conseguir ter esse tipo de conversa com uma liderança e que ela entenda que aquilo realmente tem valor, assim, né? Verdade. Boa, excelente. Gente, a gente está se encaminhando para o fim aqui, mas passou super rápido. Passa rápido, né? Eu queria muito que vocês deixassem aqui, acho que, enfim, um recado geral aqui sobre o tema liderança, assim, acho que tanto na perspectiva de RH, né, enfim, que é um pouco do nosso dia a dia aqui, mas também na perspectiva de líderes e liderados, assim, né, cara, o que toda essa comunidade aqui deve prestar atenção quando o tema é liderança, assim? Eu arriscaria que ousem ser humanos, né? Ousem, de fato, abraçar toda a nossa fragilidade, toda a nossa incompletude, toda a nossa... que acho que essa é a beleza, né? E tragam isso para o jogo, tragam isso para a mesa, né? Não tentem esconder atrás de um perfil completo, poderoso, do pleno saber, né? Acho que essa questão da humanidade dentro do mundo das empresas é o que a gente mais sente falta, né? O que as pessoas mais sentem falta. Então, tentem aquela história do Jung, né? No fundo, todo mundo é uma alma humana se relacionando com uma alma humana. Então, acho que esse lugar da proximidade, do vínculo e do entendimento do humano é o que fica, né? A gente trabalhou junto, né? Acho que a gente não vai esquecer se a gente transitou alguma planilha entre nós, eu não lembro mais, mas do vínculo que a gente criou, certamente a gente se lembra, né? Então, acho que esse lugar do humano é a dica que eu dou para quem não se perca. Muito bom, excelente. Bom, completando aí a linda mensagem do Bruno, né? Porque ele é o nosso depois poeta. Disso, a gente faz o quê? A gente vai embora. Ficou um pouco difícil, assim, a minha situação, mas ok. É o poeta mesmo, né, do RH lá. Você vem de família artística, que a gente já falou aqui. É o nosso poeta corporativo. É ele. Por esse codinome. É ele. Já batizamos. Mas bom, o que me resta aqui, Bruno, agora, é pegar o teu gancho da humanidade e colocar o aprendizado. Eu acho que ser gestor, ser um líder em qualquer esfera, não só profissional, como pessoal, quando a gente é pai e mãe, a gente acaba até tendo esse papel também, é o aprendizado, é a capacidade de todos os dias querer aprender uma coisa nova, né? E ela não precisa estar ligada especificamente ao seu ambiente de trabalho, mas eu concordo com o Bruno quando a gente expande para as artes, quando a gente expande para tudo aquilo que abre a nossa mente, a oportunidade de aprender mais todos os dias, eu acho que é o que faz essa liderança ser melhor e faz ela se conectar mais com as pessoas que estão ao redor dela em todas as suas relações. Então, não sou uma poeta como o nosso amigo, mas eu acredito muito nisso. Mas deixou um excelente recado, viu, Fabi? Muito bom. Fabi, Bruno, muitíssimo obrigada por esse papo delicioso. Obrigada. Vocês que acompanharam a gente aqui em mais esse episódio do Papo de Corredor, muito obrigada pela companhia. Vocês acompanham esse e todos os outros episódios que a gente tem no nosso hub de conteúdos, o Acrescenta, do iFood Benefícios, e a gente se vê na próxima. Obrigada, tchau, tchau. Doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl He sent my way. But I know the things He gives me, He can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But
But there's no man as terrified as the man who stands to lose.